climáticas. De acordo com a organização, este ano pode ser um dos anos mais quentes da história. A repórter Ana Rebeca Passos está chegando com as informações. Ana, vê só. Além de perguntar o que está provocando esse calor, eu queria que você comentasse aí, né, com o nosso querido João Domingos, sobre essa história. Tá de dia esse calor e à noite não tá tão quente assim, né? Tá fazendo até um friozinho para essa época do ano. Bom dia. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. A segunda pergunta eu vou deixar o João responder, que é o especialista no assunto. Mas em relação à primeira, né, o que está provocando, né, essa onda de calor é o ser humano. Né? Porque a gente não tem feito nada de bom, a gente não pensa no amanhã, não pensa no futuro, e aí as consequências, né, o clima responde, as condições climáticas são essas. Se a gente achava ou achou que 2023 foi muito quente, esse ano vai ser e talvez pior. Ou seja, a gente tem que estar preparado para isso. A gente conversa com o João Domingos, que é doutorando em Ecologia Humana. João, bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia para você. É isso, né? A gente não pensa no dia seguinte, até porque a gente quer expandir as cidades, a gente quer um ambiente favorável para o ser humano, mas não pensa que a natureza vai responder, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Mário. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Sim, esse período na humanidade tem se demarcado por essa postura, né, agressiva, depredadora do planeta, da natureza. E assim a gente está pagando as consequências, né? O ano passado tivemos recorde de picos médios de temperatura no Brasil e no mundo. E agora se apresenta um cenário desafiador para a nossa região. Porque o que a gente viveu sobre o efeito do El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que repercute, né, na dinâmica, né, climática global, vai agora repercutir mais diretamente na região nordeste brasileira. Então, as chuvas, por exemplo, ocorridas no final do ano, agora que as pessoas até, e o Flávio comenta, né, da redução dessa temperatura noturna, né, mas é porque as cidades, Flávio, ela tem se constituído como ilhas de calor. Então ela tem irradiado, ela tem concentrado muita energia e emanado muito na forma de calor. A falta de arborização na cidade de Caruaru é algo muito explícito, né? A impermeabilização de solo com o revestimento asfáltico, que é o pior que pode fazer dentro de uma cidade, né? Isso Caruaru tem investido, né? A canalização dos riachos, tudo uma agenda, né, contrária à adaptação necessária para essa convivência satisfatória coletiva nas cidades. Então, as chuvas desses finais de ano já são um indicativo do grande desafio que os organismos internacionais e nacionais também estão apontando como a perspectiva nossa para a região, que é de seca, né, agravamento da estiagem, e isso tem repercussões em vários aspectos, desde o custo de vida das pessoas, porque os alimentos ficam mais caros, né, a propagação de doenças de arboviroses, como a dengue, né, elas vão encontrar um ambiente muito mais favorável, além de toda a nossa vulnerabilidade da questão sanitária, da questão do saneamento, esgoto, né, a questão da intermitência do abastecimento de água. Todas essas condições, elas são favoráveis para a propagação, além de que a falta de uma orientação educativa, né, e adequação das políticas públicas locais. Ô, João, é isso que eu ia te perguntar. A gente volta para a questão das árvores, né, de arborizar uma cidade. A gente tem visto muitos loteamentos novos em Caruaru, por exemplo, e não existe a preocupação, a gente pode tentar aqui, né, nos corrijam se estivermos errados, uma preocupação mais efetiva do município e da própria população, né, e das empresas que estão ali construindo esses novos loteamentos em repor essas árvores que são retiradas mesmo, né? Sim, algumas foram plantadas e até cresceram de forma espontânea, né? As algarobas, por exemplo, são muito conhecidas na nossa cidade, que é uma planta exótica, invasora, e que não deveria acontecer na cidade, mas deveríamos ter um plano, né, que abarcasse toda a cidade de Caruaru, como as demais cidades aqui da região, um plano estratégico para reposição dessa, vamos dizer assim, de recompor esse verde urbano. A gente não tem percebido isso, esse é um déficit em Caruaru, que cortam-se árvores até com certo porte, né, que são algarobas, como eu disse, que em certa medida são inadequadas, mas no lugar dela não se repõe, né, uma árvore que possa representar, né, esse grande benefício, porque as árvores, ela acumulam
acumulam umidade, elas puxam a água e depois elas evaporam, a evapotranspariza, e aí com essa evaporação elas vão criando um microclima mais agradável na cidade. Então as árvores são extremamente necessárias, são elementos para amortecer esses impactos da questão da elevação média climática e esse desafio que está agora presente do El Niño. Inclusive, algumas árvores como ficus, nim, né, a gente percebe muito plantio em Caruaru, até mesmo por iniciativa pública. O próprio gestor, o poder público plantando árvores que são absolutamente inadequadas. Outras cidades já existem regras, né, e já existem planos para a erradicação dessas plantas e substituição por outras. Quer dizer, não é só plantar, né? Tem que ter aquela adequada. João, não sei se você caminha pelo centro da cidade, é insuportável o calor, né? Você tem ali o asfalto, você tem um centro antigo, tradicional na cidade, mas você não tem árvores que possam ventilar a cidade, trazer um clima mais agradável. Prejudica também a gente, né? As cidades não pensam nisso. Sim, e as pessoas sentem essa carência. Na cidade você vê até aquela aglomeração em torno de uma árvore, né? E algumas dessas árvores no centro de Caruaru, elas são centenárias, Mário, né? Elas são árvores que estão lá há mais de 100 anos. Tem inclusive, assim, alguns ícones de Caruaru, por exemplo, o mestre Vitalino, que ele costumava fazer a comercialização dos seus bonecos embaixo de uma dessas árvores que ainda existe em Caruaru, mas elas não são tratadas como esse patrimônio, né, paisagístico da cidade, como uma forma de, inclusive, elevar esse valor identificado através da identidade local, né, que pudesse fazer as pessoas se motivarem a plantarem e a cuidar, chamando a atenção de que a árvore plantada na via pública, ela é um patrimônio público, né, equipamento público. Não cabe à pessoa a qualquer iniciativa de qualquer maneira, de cortar poda, de fazer poda, de erradicar, porque isso é crime ambiental. Tudo isso tem que ser autorizado e orientado pelo poder público local. Muito bem. João, para finalizar rapidamente, o que o ser humano deve fazer? Olha, a gente tem que repensar muito, Ana, como é que nós estamos vivendo, tanto no sentido coletivo das cidades, mas também nos ambientes de trabalho, no ambiente de moradia, né? A gente procurar agora, nesse período, o quanto possível, a gente sabe que Caruaru tem uma muriçoca, né, que não é culpa do rio, é a culpa de falta de tratamento de esgoto, né? Mas, assim, procurar arejar o ambiente da casa, abrir janelas, para evitar estar acionando equipamentos que não só consomem energia, mas também irradia calor, porque eles funcionando o dia todo, né? Então as pessoas vão sentir, inclusive, no bolso. Muito bem. João Domingos, doutorando em Ecologia Humana, batendo um papo aqui sobre as condições climáticas que estamos vivenciando. Me chamou, Mário? Só uma pergunta aí pro João Domingos. Uma coisa que eu fiquei curioso, porque teve esse evento lá em Dubai e foi um verdadeiro carnaval de político. Todo mundo preocupado com o meio ambiente. E por que não resolve o problema do Rio Ipojuca antes de ir para Dubai? Tinha lá deputado, governadora, secretário, e a gente aqui com o Rio Ipojuca sendo o terceiro rio mais poluído do Brasil, mas tem que ir para Dubai, para dizer que está preocupado com carbono, com o meio ambiente. Qual a sua opinião sobre isso? Muito bem, Flávio, bem lembrado. São as contradições, né? As contradições do discurso, né? Da propaganda política e da execução. Essa questão do rio em Caruaru, ela repercute em tudo na cidade, né? Deveria ser a prioridade número 1. E essa é uma discussão muito antiga, Flávio, que remete ao século XVIII, o século XIX, essa problemática, né, da relação da comunidade caruaruense com o Rio Ipojuca. Agora, o que a gente percebeu muito, Mário Flávio, nesse último evento da COP, né, que aconteceu e você comenta na pergunta, é que existe um sequestro muito grande de comercialização desses ativos ambientais, da natureza, né, essa mercadorização, essa financiarização da natureza, né? E aí, infelizmente, os nossos gestores públicos entraram de carona, caíram de gaiato, né, nesse cenário que foi esse palco, né, inclusive, muitos ambientalistas cunharam essa última COP com frases, com apelidos, vamos dizer assim, né, de forma bastante pesada, porque foi um cenário de grotesco, né, de algumas... O mundo está nesse desespero, nessa eminência global, e as pessoas estão pensando em como ganhar dinheiro, né, fazendo essas propagandas mentirosas sobre o meio ambiente. Mário.
Muito bem, está respondido. Era mais ou menos o que eu pensava também. Muito bem, obrigado, João Domingos.